Paz do Senhor, meus queridos. Eu estou muito feliz, eu me sinto em casa. Eu falei para o pastor Gilson e para a pastora Eveline, vou falar assim, né? Lá na África, que eu tenho pastores nos Estados Unidos. Olha como que eu fiquei chique. Eu tenho pai pastor no Brasil, mas quando eu venho para cá, eu tenho casa de oração. E hoje, quando eu desci no aeroporto, meu coração ficou aquecido. Porque, embora eu estou sem a minha família, eu me sinto em família. Então, muito obrigada pelo carinho. Obrigada, Eveline. Obrigada, pastor. E eu preciso agradecer especificamente, porque o culto de ensino é o culto do pastor. Então, muito obrigada pelo privilégio de ministrar no culto de ensino. Eu falei para o papai, o pastor Gilson disse para eu ministrar no culto de ensino, ele deu uma risadinha, pastor. Aí hoje mandei o banner. Meus queridos, mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração e já faz aproximadamente um mês que eu estou estudando um livro bem pequenininho das Escrituras. E eu comecei a orar ao Senhor tentando ir por outros caminhos, mas eu não consegui. E quando eu acordei no voo, eu fui ler algumas coisas e o Senhor falou, não fuja daquilo que eu coloquei no seu coração. Então, eu não fugirei daquilo que o Espírito Santo tem ministrado em mim, porque eu sei que há uma palavra ao seu coração. Nós estamos vivendo um tempo na terra que nós precisamos ter, mais do que nunca, sempre foi, mas mais do que nunca, o Senhor em primeiro lugar. Não tem mais por onde nós corrermos. Eu vou dizer que nunca teve, mas talvez em alguns momentos a gente achando que havia uma vida mais tranquila, com menos periculosidade, com menos coisas tentando os nossos princípios, a gente se sentia um tanto confortável a ir por outros caminhos, mas hoje nós estamos sendo afrontados de todas as formas, então chegou o tempo de em todo momento, nas 24 horas do nosso dia, o Senhor ser o centro da nossa vida. Não tem mais por onde escapar. E o Senhor me traz aqui para te dizer, me coloque em primeiro lugar. Ele precisa ser o primeiro lugar. E isso já vem descrito nos evangelhos, mas esse livro que arde em meu coração é o livro de Ageu. Eu preciso te convidar para um livro que tem 2 capítulos. E nós vamos entender uma situação que aquele povo viveu, porque tirou o Senhor, o desígnio de Deus para eles, a direção, guarde muito essa palavra no seu coração, a direção de Deus, e foi por outro caminho. E eles sofreram consequências sérias, que em nome do Senhor Jesus, se você está vivendo alguma dessas consequências, porque também perdeu a direção, o Senhor nesta noite vem abrir os nossos olhos e você vai retomar ao ponto que Deus tem para você. Ageu capítulo 1, nós vamos ler do versículo 4 até o 6. Então, o tema da nossa mensagem nessa noite é primeiro o Senhor. Amém? Acaso, eu estou na NVI, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Observe que é uma pergunta. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Versículo 6. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquece. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada.
Amém. Pode tomar o seu assento. Eu olhei para esse texto nesses últimos dias e ele mexeu profundamente com a minha alma. Quando eu observei por algumas óticas. Primeiro observei na palavra vinda pelo profeta e fui observar Ageu. Profeta simples, considerado dos profetas menores, que vem e traz uma palavra. A gente não vai encontrá-lo com grande relevância nas escrituras, digo, sendo repetitivo, sendo outras vezes citado. Trabalha junto com Zacarias e ele vai ser mencionado nos outros 2 livros históricos também sobre o retorno da Babilônia, que é Neemias e Esdras. Ageu é o homem que Deus usa para trazer luz ao povo. O povo é quem? O povo está voltando do exílio. O povo ficou 70 anos lá na Babilônia, mandados por quem? Por Deus. Deus levou o povo. E isso vem de cumprimento daquilo que o profeta Jeremias, considerado como profeta maior, profetizou. E ele é o profeta que vê o fim, que vê a transição, que vê o povo indo. Mas Deus tinha uma promessa, vai ficar 70 anos lá. E aí o capítulo 29 de Jeremias, na verdade 29, 30 até o 31, vai nos fazer entender muito bem que eles dizem assim, vocês vão ficar lá e lá vocês têm que ser um povo frutífero, um povo que cresça, casem-se, deem-se em casamento, tem que viver lá. Então era um tempo determinado, mas não é para sempre. Não vai ficar lá para sempre. Vai chegar uma hora que vai voltar, e quando voltar, vai reconstruir Jerusalém. Então, quando voltasse, não era para ficar parado. Observou isso? Quando voltasse, não era para ficar parado. Porém, quando eu parei para observar aqui, gente, o que é mais fácil, construir ou reconstruir? Construir. Porque quando você vai construir, você não sabe como que é. E aí é bom, porque está cheio de expectativa. Vamos pensar na construção literal de uma casa. Você chega no material de construção, você acha uma alegria. Aí você não contratou ninguém, você não sabe quanto você vai pagar, você vai vivendo. Quando você tem que reconstruir, você já sabe tudo. E aí nada é imprevisível, só os problemas que vão surgir, que são inevitáveis. Então isso te dói e te causa o quê? Uma vontade de não fazer. Quantos de nós deixamos coisas lá na nossa casa? Pensa na nossa casa. A gente vai deixando porque a gente fala, não vou mexer nisso não. Ah, isso aí vai ser muito cansativo. E, de repente, a gente passa anos com um negócio lá para arrumar, porque a gente não quer fazer, porque a gente sabe o preço que a gente vai pagar. Porém, eles não têm opção. Eles não têm opção. Porque o Senhor falou, vai voltar, e quando voltar, não é para ficar parado. E quando chegarem, vocês têm que começar reconstruindo o quê? O templo. Não é para chegar construindo aquilo que é para vocês. E quando a gente vai lá no livro de Esdras, a gente entende que eles fazem isso muito bem. Eles chegam, o rei usado por Deus dá o desígnio, libera e eles voltam todos. Chegam lá, o capítulo 3 vai contar para nós que eles estão animados, tão felizes, e eles começam a reconstrução do altar. A primeira coisa que eles fazem é reconstruir o altar do Senhor. Esdras 3 vai dizer assim, ó, Esdras capítulo 3. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadac, seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel. A história deste homem é lindíssima. Final do livro de Ageu tem uma palavra liberada para ele, coisa tremenda. Filho de Sealtiel e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Versículo 3. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram. Observe o verbo. Construíram. Deixou dúvida? Não. Então, o altar foi
construído, sobre a sua base, e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor. Tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Versículo 4. De acordo com o que estava escrito, celebraram a festa das cabanas com o número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. Então o povo chega e faz o que tem que ser feito. Começa pelo altar do Senhor. Dá uma pausa aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa vida é estabelecer o lugar de adoração. Lá na nossa casa, tem que ter o lugar de adoração. Ela é a base de tudo. Quantas vezes a gente tem lugar para tudo na nossa casa e não tem o lugar de oração? Não tem o lugar de ir adorar ao Senhor? Não tem o lugar onde a gente ensina os nossos filhos a irem se refugiar em Deus? Nós temos um cantinho lá em casa e eu gosto de lá orar. Mas ele é o nosso canto de leitura, etc. E o Pedro agora, que já está um pouco mais desenvolvido, começou a dar umas sumidas. Eu falei, mas onde ele vai? E aí um dia eu fui lá quietinha, e quando eu cheguei onde ele estava, sozinho, lá no lugar que eu costumo orar. Por que eu mandei? Porque ele entendeu que na casa existe um lugar. Quando eles entendem que na casa existe um lugar, a gente não precisa mandar, porque quando vem a necessidade, eles mesmos correm para o lugar onde eles encontram refúgio. E ali, não tenha dúvida do que eu vou te dizer, leve como certeza, não será só o lugar de receber a bênção, mas será o lugar de construir intimidade com Deus. Será o lugar de desenvolvimento na presença do Senhor. Eles constroem o altar, celebram, seguem ali tudo aquilo que está ordenado e fica uma bênção. Sai da construção do altar, o que é que eles precisam partir? No mesmo capítulo lá de Esdras, no versículo 7, o subtítulo é Reconstrução do Templo. Então agora eles precisam reconstruir o templo. Cumpriram, chegaram, colocaram ali o altar de Deus, celebraram, agora tem que fazer a parte que está em volta, a parte grande, a parte que vai dar trabalho, a parte que vai envolver muita gente. Mas quem está no controle dessa situação, gente? É o próprio Deus. Quem deixou essa ordenança? É o próprio Deus. Quando vem de Deus, a gente não pode temer. A gente precisa avançar, mesmo que diante de você tenha uma lista de coisas, talvez isso não dê, talvez isso não dê, eu não tenho condições para isso, é o Senhor. E eu lhe digo profeticamente, foi Ele que lhe disse, avance em nome de Jesus. Avance. E eles começam na mesma animação. Eles recebem doações. Coisas vêm, a doação, ela vem na prata, ela vem no ouro. Tem material para tudo. De repente, surge uma oposição. Os reis ao redor, capítulo 4 de Esdras, o versículo 1 vai dizer assim, ó, quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel, ele que está de governador, e com os chefes das famílias. Olha como os inimigos chegam. Se você está com a sua Bíblia aberta em Esdras, grife aí essa parte. Olha como o inimigo chegou. Vamos ajudá-los nessa obra. Eles não chegam atacando. Eles chegam se propondo.
como vocês, nós buscamos o dom de Deus, de vocês, e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Olha o papel do homem de Deus aqui. Contudo, Zorobabel, Jesuá e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução. Observaram a resposta? Não compete a vocês. Eles estão dizendo educadamente assim, ó, muito obrigada pela ajuda. Nós estamos entendendo que vocês vieram de boa vontade, mas isso aqui não é para vocês. Isso aqui é para nós. Isso aqui é Deus que nos enviou. O que está aqui de oferta é do Senhor. Muito obrigada. Queridos, nós precisamos ficar atentos à forma como o inimigo chega. E a versão da NVI, ela traz algumas palavras de forma muito clara. Quando os inimigos chegaram. Então, a nossa vida espiritual, ela precisa estar extremamente ligada no trono da graça, para a gente não ser pego de surpresa com falas doces. Para a gente não ser pego de surpresa com pessoas que chegam, e eu digo isso com muito cuidado, e a gente não vai observar de imediato uma má intenção. A pessoa chega, Eveline, cheia de boa intenção, mas Zorobabel. E é por isso que lá no final do livro de Ageu, ele vai receber a palavra assim: farei de você um anel de selar. Ele está ligado. Não. Isso aí não compete a vocês, não. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Foi ele que Deus usou. Porém, o inimigo não para. E ele muda a estratégia. Versículo 4 vai dizer, e eu quero que você leia, e se você está grifando, você grife de novo, uma outra palavrinha que vai surgir aí. Então, a gente da região começou a desanimar o povo. Primeiro chegou fazendo o quê? Pode falar, Adélia. Oferecendo? Não funcionou. O Zorobabel, na hora compreendeu. Eles foram embora. Quando volta, eles vão começar como? A praticar o desânimo. Vou falar uma palavra para ela que desanima. Vou falar uma para ele que desanima. Vou falar para o outro que desanima. E, de repente, dissemina. Sabe o que é dissemina? É aquele negócio que vai alastrando assim, ó. Aí você encontra um desanimado ali, o outro desanimado ali, o outro que está desanimado ali, o outro que não quer vir mais para o culto, o outro que não quer vir mais para a escola dominical, o outro que não quer vir porque está disseminando. Isso é do inimigo. Receba isso como a palavra de Deus. Isso é do inimigo. O Senhor te quer aqui, servindo com alegria e com todo o teu ânimo. Esta é a casa que o Senhor preparou para a tua vida. Este é o lugar de refúgio para você e tua família. Não deixe que as palavras de desânimo que o inimigo tem lançado atinja você e sua casa. Esteja atento espiritualmente, em alerta, e dê uma palavra de ordem a ele, dizendo: a minha casa não será atingida. A minha vida não será atingida. Nós permaneceremos. A palavra desânimo, gente, ela tem um sinônimo que é muito interessante, que é desencorajar. Desencorajar. Porque o desânimo, se a gente observar só o desânimo, a gente vai ter o sentido de prostração, não é? Eu vou olhar e falar: está desanimado, estou deitado. A gente vai quase nesse segmento. Mas quando a gente olha no desencorajar, é do tipo assim: para com isso. Não investe nisso, não. Eles não colocaram no sentido
desse desânimo de prostração? Colocar no sentido de não vai, perca a força. São palavras que vão atingindo a sua vida emocional e espiritual para tirar a sua força. E o problema não é o desânimo, gente. Porque o desânimo todos nós teremos em algum momento da vida. Nós vamos passar por fases difíceis. E se a gente observa as Escrituras, a gente vai ver muitos homens que passaram. O problema do desânimo é quando a gente cede para ele. É quando a gente traz ele para dentro da gente. E esse povo fez isso. E quando a gente cede para ele, sabe para que ponto ele nos leva? Para acomodação. Eu saio de um ato de coragem, de um povo que chegou animado, construiu o altar, tem todo o material, e agora, porque escuta o que o povo está dizendo, eles param. Eles já tinham lançado o alicerce, mas eles param. Eles se acomodam. Quando eles se acomodam, o que você imagina? Eu imagino, parou tudo. Mas eles não pararam tudo. Eles mudaram o sentido. Eles não foram mais construir o templo, mas foram construir as suas casas. Eles se acomodam só em um ponto. Eles se acomodam só naquilo, preste atenção, e eu estou dizendo isso com muita responsabilidade. Eles se acomodam só naquilo que estão sendo perseguidos. E eles estão sendo perseguidos aonde? Na reconstrução do templo. Mas ninguém está perseguindo eles para não reconstruírem as suas casas. Aí eu quero te explicar uma coisa. Por que não há uma perseguição na reconstrução das casas? Porque para o povo daquela região, existe um contexto geográfico, existe um contexto político. O que é interessante para os reis ao redor, para os inimigos ao redor? Que aquele lugar volte a ter funcionamento, que a política funcione, que as questões sociais funcionem. Então, o povo, mantendo a sua vida em atividade, é benéfico para quem? Para toda a região. Mas e só um templo construído é benéfico? Então, eles tiram o foco do templo e jogam o foco para o quê? Para o que é interessante para eles. E a grande tristeza é o quê? O povo de Deus. O povo de Deus cede a isto. Deixa ali parada a reconstrução, se acomoda nesse ponto, se desencoraja nesse ponto, mas se enchem de vigor para trabalharem para si. E então eles vão construir as suas casas. Quando a gente vai lá para o livro de Ageu, que foi o livro que nós começamos, não eram qualquer casas. Porque o profeta diz o quê? De fino acabamento. Aí você vai dizer, irmã Keila, você sai lá do Brasil para vir aqui falar para mim que eu não tenho que investir na minha casa, que eu não tenho que investir no meu trabalho, que eu não tenho que investir na minha família. De jeito nenhum, minha querida. Eu venho dizer que você pode investir em tudo isso, mas primeiro precisa ser o Senhor. Mateus 6:33 vai dizer o quê? Buscai primeiro o reino, e as demais coisas já está lá nas palavras de Jesus. Porém, gente, a coisa fica muito séria com esse povo aqui. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia,
impede a construção das casas? Impede? Não. Eu imagino que o lugar ficou bem bonito. Aquelas casas bonitas. Estava todo mundo feliz. Porém, a mão do Senhor, ela é uma mão misericordiosa, amorosa, mas ela é justa. E a justiça, eu cresci em escola dominical. Quem cresceu em escola dominical aqui? Velino vai lembrar. A gente ia para a escola dominical, tinha 2 flanelógrafos, lembra? Um tinha o caminho largo e o outro tinha o caminho estreito. E a gente tinha até medo de olhar o caminho largo. Mas o caminho estreito era tão difícil que a gente, criança, não conseguia imaginar como a gente ia passar ali. Às vezes a gente tinha até medo, eu ficava com medo. Eu falava, meu Deus, se eu não der conta desse caminho estreito, como que vai ser? Eu não vou para o céu. Porque o caminho largo, lá no final, ele dava onde? Isso. E o estreito dava no céu. Olha lá, tem mais gente que lembra. Isso não era medo. Isso era justiça. E a justiça de Deus, a gente pensa assim, ela vem para nos punir. Você guarde isso em nome de Jesus. Você chega lá na sua casa, você escreve. A justiça de Deus vem para não nos perder. Você guarda isso no seu coração? E eu vou te provar isso nesse texto. Ela vem para não te perder. Porque se ele não aplicar como um pai, Adélia, sabe o que eu e você vamos fazer? Igual os meninos fazem com a gente, os nossos filhos pequenos. Eles vão nos testando, e a gente vai fazendo o quê? Vai cedendo. E aí, às vezes, a gente perde a mão, mas isso é assunto para outro dia, lá na vida familiar. E depois a gente não sabe o que fazer, né? O nosso pai lá, ele não perde essa mão, não. Ele não perde. E ele vai apertar. Ele aperta se precisar. Ô, irmã Keila, de novo a senhora está falando que ele vai pôr a gente num estreito, se necessário for. Só que nunca mais você vai olhar para isso falando assim, é bravo, vai dizer, é para não me... O que é? É para não me... Aí ele aperta com o povo aqui em Ageu. Ageu descreve certinho. O que Deus começa a fazer com o povo lá, que voltou da Babilônia? Vamos comigo aqui, ó. Vamos a partir do versículo 9. Agora voltamos para o livro de Ageu. Vamos a partir do 7. Uma leitura um pouquinho longa, mas hoje é nosso culto aqui de ensino, dá para a gente ir um pouquinho. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. Olha aqui esse trecho. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído. Enquanto cada um, gente, olha que coisa mais clara, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria, por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto.
Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu, grifa isso aí, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Quem fez ser prejudicado? Quem fez ser prejudicado? Quem reteve? Eu não tenho poder. Ninguém aqui tem poder para dizer para o trigo, para. E ele nem foi lá no trigo, ele fez aqui, ó. Ele reteve o quê? Quem veio com a mão de justiça? Aí você vai dizer, mas atrapalhou o crescimento, a lavoura. Como é que ficou isso se não tivesse atrapalhado? Quando o profeta chegasse, entregasse a palavra, eles iam conseguir fazer a ligação? Não ia. Então Deus, presta atenção aqui, Deus começa a mexer. A gente vai percebendo e não está entendendo. Aí ele manda o profeta. E pode ser eu nessa noite. Quem tem ouvido os ouços que o Espírito acabou de dizer. Para te dizer, estou fazendo isso. E sou eu. Não atribua ao inimigo, porque quem está retendo sou eu. Para que você entenda o ponto que eu quero você. Para que você entenda, é profético. Para que você entenda que eu preciso ser o centro na sua vida. Que a minha obra precisa ser o principal na tua vida. Em nenhum momento aqui ele está dizendo que o povo não podia construir casa. Ele não disse vocês não podiam construir. Ele está falando o tempo inteiro da inversão de valores. Ele está falando o tempo todo da inversão de prioridade. Eu posso trabalhar, irmãos, eu trabalho todo dia. Eu vou embora segunda-feira, porque terça-feira eu tenho que trabalhar. Mas o Senhor precisa estar em primeiro lugar. O meu amor pela obra, a minha dedicação pela obra, precisa estar onde? Antes de todas as outras coisas. Ah, mas irmã Keila, eu preciso ter alguns momentos. Irmãos, em nome de Jesus, o nosso Deus é o Deus que conhece todas as coisas. Eu vou usar uma palavra muito utilizada nos últimos tempos. Ele é o Deus equilibrado. Ele não tira de um lugar para pôr no outro, não. Ele vai te dar tempo com a sua família. Ele vai te dar tempo no seu trabalho. O tempo na mão de Deus olha, quando a gente vai servir ao Senhor com dedicação, a gente fala, não, o Senhor fez alguma coisa aqui no tempo, porque como que eu consegui fazer tudo isso? Ele está dizendo assim, sou eu que rejo. Sou eu que controlo. Ó, vida de família de pastor, que eu sou filha de pastor. A gente, na segunda-feira, eu falo que todo mundo chega no trabalho descansado e a gente chega como? Arrebentado. Porque o final de semana do filho do pastor é como? Meu pai dirigia igreja longe, irmãos. Não sei se vocês, alguém aqui conhece Campinas. Campinas é uma cidade que cresceu assim meio desordenada. Meu pai pegava umas igrejas do outro lado da cidade. E aí não dava para ficar indo e voltando. Ele olhava para nós e falava, mochila. Cada um com a mochila. A gente era o único que ia com a roupa invertida lá na igreja. Porque a gente levava roupa de calor, mudava o tempo. Estava frio, só a família do pastor estava usando roupa de calor. E outras vezes acontecia o inverso. Porque a gente frequentava todos os ensaios, participava do evangelismo, do culto da noite, ainda esperava o papai terminar de fazer o atendimento depois do culto. Entrava no carro, ia todo mundo embora para cá dormindo, ele tirava do carro, a gente levantava e ia para a escola. Éramos uns cansados, mas Deus abençoava a nossa mente.
A gente chegava em casa à tarde, tinha aquela compreensão, podia tirar a soneca mais longa. Então, o Senhor vai dando estratégia. Quando a gente entende o que Ele tem, quando a gente coloca o serviço, o Senhor me manda falar muito de serviço, de servir, de fazer com amor. Ele estava dizendo, vocês precisam reconstruir isso. E esse texto aqui mexeu muito comigo, porque quando ele fala trigo, vinho e azeite, ele reteve nas 3 áreas. Quais 3 áreas? Trigo, ele está falando do sustento diário. Vinho, a gente atribui a alegria, não é alegria? A alegria é uma emoção. Se a alegria é uma emoção, qual é a outra área que ele atingiu? E quando ele fala, vocês estão recebendo, mas não estão conseguindo desfrutar, a primeira coisa que atinge ali é o emocional. E a gente passa a viver com aquela sensação assim, eu faço, e não acontece? Oh, glória a Deus, tem coletividade, parece minha sala de aula. Não acontece? O que está atingido? É o celeiro? Não. Está tudo bem, porque conversei hoje com a Girlenice. O justo sempre tem a provisão. A provisão vai chegar. Você pode não ter abundância, mas não vai faltar. Ah, Deus manda alguém, incomoda o outro. Ah, vai chegar. Ixi, eu tenho experiência disso lá em casa, chegava. Quando o negócio apertava, o papai ia para o joelho, batiam lá, trazia compra para nós. Nós passamos uma crise financeira muito forte. E chegou um dia uma compra lá, papai e mamãe orando, chegou a compra. Meu pai falou, glória a Deus, chegou arroz, feijão, já tá bom. Imagina, você acha que Deus mandou arroz, feijão? Mandou a bolacha que eu gostava, o Danone que meu irmão gostava, porque Ele conhece, não vai faltar. Não vai faltar. Tem provisão. Ele é Deus de milagre. Deus de milagre. Ah, irmãos, eu tenho tanto testemunho, eu podia te contar inúmeros testemunhos de provisão. Eu já vi Deus fazer cada coisa que eu deito e descanso. Eu deito e descanso. Você pode deitar e descansar. Saia daqui e fala, irmã Keila mandou deitar e descansar. Pode me atribuir, porque a minha fé atinge a sua vida. E se você vier para o altar, vier servir, vier adorar, aí, meu filho, é provisão daquela sem medida. É daquela no sobrenatural. Ah, não vou contar o testemunho porque a gente vai ficar aqui até muito tarde. Agora, no emocional, o negócio fica mais apertado. Sabe por que fica mais apertado? Porque é uma área que a gente tem dificuldade para falar sobre. Porque envolve a vergonha, envolve a exposição do que eu estou passando. Ninguém quer contar que a coisa não vai bem financeiramente. Quer? Não. A gente não quer falar sobre isso, não. E aí vai minando o quê? O vinho mesmo. Vai minando a alegria. Reteve no trigo. Quando fala reteve, não é que acabou. Reteve é que diminuiu. Reteve no trigo. Reteve no vinho e reteve no azeite. O que é o azeite? Ah, glória a Deus. Azeite é o que a gente atribui unção. Então, reteve aonde? Na vida espiritual. É quando a gente entra para aquela fase que a gente tem dificuldade para orar. Quando a gente consegue ajoelhar, a gente levanta com aquela sensação assim, ó. Eu acho que minha oração não... Parece que... Em nome de Jesus, entendo o que eu vou te dizer, não parece, não. Quando a gente não está no centro da vontade de Deus, como é que vai fluir?
observe aqui para entender o que eu vou dizer. Seria incoerente com o projeto de Deus. Está fora da direção. Está fazendo o que não deve ser feito. E o céu vai estar aberto, Evelina? Não tem como. Se o céu ficar aberto, o que você vai achar? Estou fazendo a coisa. Aí Deus está dizendo, não está não. Então eu vou reter. Aí a gente começa a ter aquela vida espiritual que eu costumo dizer que é conta-gota. Sabe, vocês gostam? Meu Deus, coisa difícil. Aquele remédio conta-gota. Vocês têm aqui aquele que a gente tem que segurar assim? Não, lá a gente tem um que você tem que segurar assim, ele enche. Aí você vai, eu tenho vontade de fazer assim. Porque a gotinha cai muito devagar. Tum, tum, tum. Aí, conta 25, eu falo, misericórdia, vou espremer. E o que cair, caiu. Mas a gente entra para essa vida de conta-gota. Vida espiritual de conta-gota. Vocês não vão esquecer mais de mim, né? Toda vez que for contar gotinha, vai lembrar da irmã Keila. É assim, um aleluia aqui. Um culto que eu me concentro ali. Hoje foi bom. Culto de ensino, posso falar. Aí a gente está meio ruim, a gente começa a falar mal das coisas, né? Começa a ver defeito até onde não tem defeito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito acabou de dizer. Agora, quando a gente está cheio, menino do céu, louvor nem começou, você já está dando glória. Joelho aqui, ó, chegou sozinho, parece que tem. E tem mesmo, está cheio de anjo. Você já entra na atmosfera do céu e todo mundo vai falar, mas o que está acontecendo com aquela pessoa ali? Não, agora eu não estou mais na conta-gota. Eu não vivo mais nesse conta-gota. Tem outra base, a gente podia ir lá, o livro de Ezequiel, capítulo 47, a gente entender as águas profundas. Ele que retém. Mas ele não retém. Eu retive e é por tempo indeterminado. Lá no coração de Deus está assim, eu preciso que eles se voltem para mim. Eu preciso que eles entendam que eu estou esperando pela retomada de rota. Então o povo não está entendendo por eles mesmos. O que ele faz? Ageu. Como eu amo isso. Ageu. Vai lá falar com o meu povo, Ageu. Vai lá esclarecer para eles. E quando ele chega e ele fala, o homem que está responsável, que é Zorobabel, versículo 12, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, todo o restante do povo, olha que coisa linda, grifa isso aí, olha que coisa linda, obedeceram à voz do Senhor. O ser Deus, por causa da palavra, por causa das palavras, de quem? Do profeta Ageu. Ouça a voz do profeta. Ele não fala dele, ele fala enviado pelo Senhor para te levar uma nova conduta. Muda. Obedeça a voz do Senhor, custe o que custar. Gente, não dá tempo. Imagine o que foi para Zorobabel. Imagine o que é para um líder ter que conduzir todo aquele povo a uma mudança de postura. Tenta imaginar aí. Mudar sozinho na nossa casa é fácil? Vou mudar uns móveis aqui. A gente desiste.
Vamos mudar de casa. Agora, imagina, todo mundo vivendo por um caminho. E agora, eu entendi a voz do Senhor. E o povo que está sob o meu domínio não vai mais fazer assim, não. Agora nós vamos todo mundo corrigir a rota. Quando eles tomam essa decisão, eu quero que você vá comigo agora para o capítulo 2 de Ageu. Versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Depois vocês leem esses 2 capítulos essa semana. Vocês levam isso de lição de casa. O professor não aguenta. O professor deixa a lição de casa. Esse livro é poderoso. Versículo 15. Agora prestem atenção. De hoje em diante, eu quero que vocês observem uma palavrinha que está aí, ó. Que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Ele está dizendo assim, ó, reconsiderar é, volte a observar, analise, veja como era, para vocês entenderem como será de agora em diante. Eu quero chamar, gente, o tratamento de Deus. O tratamento de Deus é algo tão profundo. Ele não fala assim, ó, agora vai ser diferente. Não, reconsidere. Pare tudo e observe. Vá comigo para a gente andar um pouquinho mais rápido para o versículo 17. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Versículo 18. A partir de hoje, aqui a gente entende. O a partir de hoje é um elemento marcador de tempo. Então, ele está dizendo, foi assim até hoje. Para ficar mais claro, 24º dia do 9º mês. Atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Traz que palavra de novo? Reconsiderem. E aí continua. Ainda há uma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado fruto. Ponto. Mas, de hoje em diante, da data marcada hoje, o que é que ele promete fazer? Eu abençoarei você. Eu estou mudando a trajetória porque vocês mudaram a conduta, porque vocês entrou o arrependimento, porque vocês entenderam a minha voz, porque vocês obedeceram a voz do profeta. De hoje em diante, na data marcada, reconsidere como foi, porque eu passo a estabelecer novamente a minha bênção sobre a sua vida, a minha bênção sobre a sua casa, a minha bênção sobre a sua vida financeira, a minha bênção sobre a sua vida emocional, a minha bênção sobre a sua vida espiritual, diz o Senhor. O que é que foi exigido? Já fechei. Só arrependimento. O que é o arrependimento? Foi o compreender todas as circunstâncias. E aí a gente pode ligar no reconsiderar. Oh, é verdade, Senhor. Eu reconheço
Zorobabel fez isso em nome do povo. Nós estamos errados. Nós mudamos o foco. Nós mudamos a direção. Por causa de um desânimo lançado. Entendeu o ponto lá? Por um desânimo lançado. Nós mudamos tudo, mas nós não ficaremos mais na posição em que estávamos. De hoje em diante, nós vamos reconstruir o templo. Eles estão dizendo assim, de hoje em diante, o Senhor estará em primeiro. Aleluia! De hoje em diante, gente, é o dia que a gente estabelece. O pai está assim, eu estou te esperando, eu estou te esperando, eu estou te esperando. Aí você fala, eu quero, e ele está dizendo, será diferente a partir de hoje. Eu abençoarei você. Foi necessário arrependimento, retomada de rota. Para fazer isso, a gente precisa de ter coragem. A gente precisa não olhar para trás. E quando eu uso esse termo não olhar para trás, eu uso com muito cuidado. Porque Deus não nos dá amnésia. A gente não esquece das coisas. Mas Ele faz com que a gente entenda as coisas. Então, é olhar para trás dizendo, eu não vou voltar para lá. Eu não vou voltar a praticar o que eu fazia. Eu não vou mais ceder aquilo que me chamava atenção. Eu vou hoje assumir uma nova postura. Eu preciso, então, colocar toda a minha fé em ação. Há um chamado de fé para a nossa vida. Viver pela fé não é algo fácil. Esperar aquilo que Deus vai trazer pode nos ser custoso na nossa personalidade. Principalmente para aqueles que gostam de controlar as coisas. Mas não é assunto para hoje, né? Aqueles que gostam de ter tudo assim. Mas eu tenho que saber, irmã Keila. O Senhor te convida a um viver por fé. O Senhor te convida nesta noite a reconsiderar tudo e colocá-lo em primeiro lugar e desfrutar da poderosa bênção que virá sobre você. Será uma poderosa bênção. Você vai viver algo sobrenatural, porque você não será atingida apenas em uma área da sua vida. Não será atingida apenas no trigo. De hoje em diante chegou a provisão financeira. Não, vai chegar em abundância na área financeira, que é no trigo, no emocional e na vida espiritual. Haverá um fluir de Deus. Um fluir de Deus que satisfará toda a tua alma e abrirá a tua visão. Receba isso em nome de Jesus. Se coloque em pé para nós orarmos. Aleluias! Aleluias! Eu nem vou fazer o apelo que eu já fui no templo. Mas eu quero te pedir aí que feche seus olhos e gaste uns minutinhos orando. Gaste uns minutinhos contando para Ele. Fale para Ele aí, tenha coragem de dizer para Ele.
Aonde é que você ouviu a voz do desânimo? Tenha coragem de contar para ele aonde é que você fez a mudança de direção. E diga para ele, mas hoje eu não quero mais estar assim. Eu entro em arrependimento, porque eu quero viver dessa poderosa bênção. Pai, nós te adoramos. E eu sei, Pai, que o Senhor tem grandes coisas a realizar. Eu sei que a tua boa mão está sobre este povo, mas o Senhor tem mais. O Senhor tem mais, o Senhor tem mais. Há um fluir aqui, Senhor, mas o Senhor tem mais. O Senhor tem mais nas 3 áreas. E agora, Espírito Santo, traga convicção aos corações. Tira agora toda a incredulidade. Tira agora todo o medo. Tira agora toda a preocupação e excesso de controle. E dá tranquilidade no viver. Dá serenidade ao olhar para as coisas. Pai, que o primeiro amor, Pai, volte a arder nos corações aqui. Senhor, que aquele desejo de te servir que já existiu, mas que hoje está apagado, que a chama brote agora, e que haja um mover, renova agora, Senhor, renova agora, Senhor, traz alegria, Pai, tira toda acomodação, Pai, tira, Pai, todo esse sentimento, Pai, de eu não consigo, porque o Senhor tem mais, tira toda agora, Pai, Pai, esse sentimento, eu não posso, olha onde eu estive, olha o que eu fiz, o Senhor me manda te dizer, tu já está perdoado, eu já fiz nova todas as coisas, vem para o meu fluir, vem viver o sobrenatural que eu tenho. Pai, eu sei que o Senhor fez. A tua presença confirma nos corações, Senhor. Confirma nos corações. É o que eu te peço e te agradeço. Amém.